Graças ao bom Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Está entrando no ar o programa Palavra Urgente, onde realmente a proposta dessa programação é fazer com que uma boa palavra possa chegar ao seu coração e você possa viver a melhor fase da sua vida, como também enfrentar a pior fase e continuar vencendo, porque é o que Deus deseja. Eu sou Luciano Moreira, faço parte da equipe de fé do pastor Michael Marques, aqui no Rio de Janeiro, que trabalha lado a lado com o pastor Jaime de Amorim e o nosso missionário R.R. Soares. E eu creio que Deus tem coisas boas para a sua vida. E é um programa feito realmente de todo o coração, com um propósito de abençoar a sua vida, fazer com que você possa sair dessa programação com o coração cheio de esperança. Uma equipe maravilhosa que trabalha incansavelmente para promover vitória. Falando em promover vitória, você pode preparar o copo com água, porque daqui a pouquinho, em dado momento, nós estaremos orando em seu favor, realizando uma prece. Tem alguém que está enfermo? Você crê? Quer agir a fé comigo? Prepara uma garrafinha com água, vamos apresentar a Deus em oração. E você leva dessa água para a pessoa enferma. Leva desta água para abençoar alguém e Deus vai operar de uma maneira maravilhosa, eu creio. E eu creio que Deus ele pode transformar a sua vida, a sua família, seu casamento. Não desanima diante das adversidades, não desanima. Ergue a cabeça e acredita no seguinte, é do alto que vem o socorro e é do Deus vivo que vem. Quantas são as pessoas que muitas das vezes ela começa a ficar tomada por uma irritabilidade. Esta é a palavra certa, não tem outra para tentar amenizar a situação. E ela não tem paciência com nada. É aquela pessoa que às vezes a criança vem e ela descarrega o problema do trabalho na criança. Ou muitas das vezes vem um cônjuge, um marido, uma mulher. Aí ele pega e descarrega a frustração, o aborrecimento do trabalho. Não faça isso, não faça isso. Não faça isso. Você já está diante de um problema e agindo assim vai acabar contraindo o outro dentro da sua casa, na sua vida, na sociedade, ou até mesmo no ministério, né? Na faculdade, no curso. Ora a Deus, fica ligadinho na programação. Eu tenho certeza que vai te ajudar e muito. Ao terminar essa programação, você será uma pessoa melhor, com certeza. Falando em pessoa melhor, saiba que você pode compartilhar também com pessoas a programação. Nós temos a rede social do Palavra Urgente no Instagram, como também no YouTube. Na lupa, você pesquisa lá, @Palavra Urgente. Aí você se inscreveu ou então começa a seguir, vai ser sempre notificado, recebendo então as novidades da nossa rede social. Vai ser bacana, vale a pena. Faça assim. Ah, pastor, eu gostaria muito mesmo de mandar um pedido de oração. Você pode mandar um pedido de oração pela rede social, nós estaremos orando por você. Falando em vitória, nós vamos falar aqui com respeito à vida do Pedro Irineu, que se deparou com um problema. E muitas são as pessoas que estão passando por essa situação aqui. Ficou curioso? Quer entender? Então vamos à história. Conosco na tela. Ronildo e Adriana se conhecem no pagode e se casam. Ela começa a assistir ao show da fé, vai na Igreja da Graça e se entrega a Cristo. Com isso, doía muito o meu coração, porque eu já caminhando na fé, né, aprendendo e vendo que ele estava em um outro caminho, um caminho de trevas, né, um caminho onde existia adoração para as coisas do mundo. Gostava muito de pagode. Então, no sábado, ele dizia assim que era um dia santo, sagrado. Dava 14 horas e ele já baixava a porta do trabalho e ia embora. E podia ligar e não atendia. E aí, brigas, né? Confusão dentro de casa. Chegamos ao ponto até de pensar em até separar mesmo, né? E no início, vai conhecendo a palavra vai nos ensinando. Com isso, o Senhor me deu uma estratégia. Que Deus abençoe o senhor Ronildo, como também a Adriana, né? Olha aí, o pastor tão acelerado, né? Mudando para Pedro. Não, deixa Pedro quietinho, deixa ele quietinho aí. Guarda a espada, Pedro. Vamos seguir em paz. Vamos seguir em paz e vamos seguir vencendo, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Falando num Deus poderoso, nós vamos a uma reportagem e vamos entender porque são muitas as pessoas
que estão enfrentando um problema, como esse amado casal. Conosco, na tela. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2023, aproximadamente 440 mil divórcios ocorreram em menos de 10 anos de união. Em setembro de 2025, a atriz Nicole Kidman e o cantor Keith Urban colocaram um fim no relacionamento de 19 anos. Entre os fatores que findam a dissolução do matrimônio estão falta de tempo, diferença de valores, desgaste emocional e problemas de comunicação. Os conflitos no casamento podem manifestar sequelas na saúde, como ansiedade, depressão, estresse crônico, baixa autoestima, isolamento social, doenças cardiovasculares, alterações imunológicas, insônia e transtorno alimentar. Quantas são as dificuldades por conta de uma convivência, né? Casal aí que passando por lutas e dificuldades. Quantas são as pessoas assim? Acabam perdendo a paz. E muitas das vezes o casal, né, como diz a Bíblia, a união passa a ser uma só pessoa. Passa a ser uma só pessoa. Imagina uma pessoa que o braço quer ir para um lugar, outro braço quer ir para outro lugar, a perna quer ir para um lugar, a outra perna quer ir para outro lugar. Essa pessoa vai perder o equilíbrio e vai cair. E é isso que acontece. Quando um casal, cada um começa a puxar para um lado. Isso não é bom mesmo. Nós vamos tratar daqui a pouquinho essa situação. Mas vamos então ao especialista? Vamos ao especialista, que ele vai falar um pouquinho melhor com respeito a essa situação que muitos casais têm enfrentado. Uma das principais causas, assim, no relacionamento, né, amoroso, né, que a gente está falando aqui, das brigas, dessa confusão toda, primeiro é o término da paixão, né, que a gente se apaixona e, de repente, a pessoa é perfeita, né, você casa com uma pessoa maravilhosa, ela tem até defeito, mas você não quer enxergar. Então, você já vai com uma dose de adrenalina acentuada para esse relacionamento. Então, quando essa paixão vai diminuindo, que geralmente em 2 anos, quando você está morando junto, quando você está se relacionando à distância, que tem aquela que dura mais ou menos 5 anos, você consegue perceber os problemas. Quando você tem uma dependência afetiva, emocional, nós temos a tendência de colocar no outro essa responsabilidade. E quando a gente não é atendida nesse lugar, a gente fica agressivo. Por quê? A gente imaginou uma coisa na cabeça, ele imagina um lugar idealizado, essa mulher da minha vida, ela vai me colocar assim. E quando ela não corresponde a isso, ele entra em parafuso. Como assim? Então a gente tem vários tipos de transtornos que pode ser colocado nesse lugar. E se ele bebe, piora mais ainda a situação. Por quê? Com a bebida, ele perde o controle, né? E é nesse lugar que ele pode agredir ao ponto de matar uma mulher. A gente está cada vez mais ocorrendo casos onde mulheres estão morrendo, né, por conta dos maridos que perdem esse controle. Geralmente, as pessoas que têm um relacionamento ruim, que elas estão acostumadas, que as pessoas falam, você tem um dedo podre, isso se chama uma repetição, porque a pessoa ela já tem de família essas relações onde tem muita briga, onde tem muita confusão, o corpo dela identifica a substância e ela atrai, sim, pessoas que causam, mesmo sem ela saber, inconscientemente, ela acaba atraindo essas pessoas para a vida dela. Por quê? Porque ela não se dá esse tempo de olhar para si, de entender que aquele carinha que ela rejeitou era o que ia fazer ela feliz, porque ela faz o quê? Ela tem repulsa ao amor, às pessoas que chegam, que dão a ela uma sensação diferente, porque é um sentimento estranho. Ela está acostumada com aquele sentimento agitado, de briga, de confusão. Ela não está acostumada com um sentimento de amor, de carinho, de um tratamento legal. Então ela tem que, às vezes, lutar contra isso para começar a entender que ela pode ter um relacionamento saudável, que é capaz de ter um relacionamento saudável. E só na terapia que ela vai conseguir se conhecer e começar a ter atitudes que levam ela para esse lugar. Agradecemos de coração a todos os profissionais da área de saúde, que sempre com o coração realmente aí cheio de carinho e amor,
recebem a equipe aqui do Palavra Urgente. O profissional abre um espaço na agenda para poder dar orientação, enriquecer esse programa. E é verdade, o ser humano ele é fruto, eu posso dizer que ele é fruto do meio que vive. E quantas são as pessoas, como acabou de falar agora a especialista, falando que com o passar do tempo o relacionamento ele vai perdendo, então, aquele encanto. E vê se não é assim. Na época do namoro é meu coelhinho, meu peixinho, meu gatinho. Aí casou, os animais crescem. Sua mula, sua anta, seu cavalo. Assim não dá. Ninguém vai ser feliz assim. É necessário conservar a chama do amor. É necessário conservar. E como conservar em um mundo tão, podemos assim dizer, tão imediatista? Porque nesse mundo, esse período que estamos vivendo é tudo para ontem. Tudo para ontem. Então nós precisamos programar melhor para que coisas melhores aconteçam. E nós vamos falar na Bíblia daqui a pouquinho com respeito a isso. E eu creio que Deus vai abençoar muito a sua vida. Então, conserva o amor e conserva aí o gatinho, o peixinho, é mais bonitinho, né? Vamos então ao relato? Conosco na tela. Aonde eu conversei com ele e disse, meu amor, vamos ouvir a mesma palavra que eu escuto, pelo menos às quartas-feiras, que é o culto da família, para que nós possamos juntos aprender a nossa casa a ser guiada por Deus. E assim foi. No sábado eu ia para o pagode e quando era na quarta-feira eu ia para a igreja. Foram 14 anos. Eu parei de brigar e fui orar, pedindo para Deus que quando ele saísse de casa, ele sentisse saudade de voltar. E quando eu menos esperava, ele chegava. E aí o Senhor alegrava o meu coração e eu dizia, é isso mesmo, Senhor. Eu não vou desistir. E não desisti. E uma quarta-feira, ele entrou no culto da família e saiu completamente diferente. Eu fui impactado pelo Espírito Santo. Através de uma pregação, não falei nada para minha esposa. Nunca faltava e nesse sábado ela achou estranho, né? Eu dizer que ia para um culto e não ia para o pagode. Naquele momento eu dei lugar para o Espírito Santo. Essa foi a minha parte. A parte maior foi da minha esposa, foi do Espírito Santo, foi dos pastores que oravam, né? E logo no outro dia, no domingo, nós fomos para a igreja. Daí começou uma caminhada com Cristo. Que bacana, começou a caminhada, começou a coisa a acontecer. E certamente o casal vai viver da melhor maneira possível. E é isso que Deus quer para a sua vida, que você tenha paz no seu casamento, na sua vida. No entanto, uma mensagem do coração de Deus ao nosso coração está Salmos, de número 1, o versículo também de número 1, que diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O meio que a pessoa vive vai influenciar muito na formação dela, vai influenciar muito na formação do caráter, da personalidade, no sentido emocional, espiritual, tudo. Então eu preciso escolher um lugar saudável se eu quero ter uma vida saudável. Vê direitinho se essa amizade, vê direitinho se de repente o livro, se de repente os filmes, se de repente aquilo que o que você está se alimentando é bom. Se não é bom, põe de lado. Traça uma vida melhor, pois é o que Deus quer para a sua vida. Eu creio nisso de coração, que Deus quer o melhor. Vamos então à terceira parte? Daqui a pouquinho voltamos. Prepare o copo com água. Conosco na tela. O Espírito Santo trabalhou na minha vida e eu me batizei. O Senhor o chamou para fazer a obra. Ele fez o curso de obreiro. E hoje nós dois estamos caminhando juntos. Nós temos 3 filhos. Uma moça de 25, um rapaz de 24 e um jovem de 12. Todos eles servem a Deus, todos eles caminham com Cristo. É uma renovação de aliança, costumo dizer, nós fizemos 27 anos de casados, foi uma renovação de aliança. Hoje ele é mais dedicado, é amigo, é um pai presente, é um companheiro. O pagode ficou para trás. Não tem mais pagode, não. Ele tirou toda aquela ansiedade, porque dava um determinado horário, ele tinha que ir para o pagode. E o Senhor limpou completamente. E se eu pudesse dizer a que mais mudou, eu creio que seja a paz no meu lar. Hoje nós temos paz.
Hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor. Começou eu primeiro, depois veio toda a casa. Vem choro, vem luta, vem clamor, mas o Senhor, Ele responde, Ele enxuga cada lágrima, porque Ele enxugou as minhas lágrimas e hoje eu tenho uma casa abençoada. Que bacana, parabéns para o casal, Deus abençoe Ronildo, como também a senhora Adriana, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família e que o melhor venha sobre a sua vida. Diante da dificuldade, diante da adversidade, faça como fez a senhora Adriana, resolva buscar em Deus. Entenda que durante todo esse momento foi um momento de aflição, né? Ela falando, batia aquela ansiedade quando dava a hora do pagode, ele também ficava agitado, mas ela preferiu, escolheu crer. E quando a pessoa escolhe, prefere crer, o melhor acontece. E é o que Deus tem para a sua vida, o melhor. Eu quero convidar você a estar comigo domingo, 8 horas da manhã, ou então 18 horas, na Rua Coronel João Valério 281, bem próximo ao Clube Imagense. Eu quero sentar, atender, te ajudar e Deus da Bíblia vai te abençoar muito. Vamos então à oração, à prece? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, ponha unção e poder nesta água. Que esta pessoa que está passando por um problema, seja de ordem física, espiritual, mental, não importa. O Senhor é Deus para dar vitória. E é por isso que tomamos posse do melhor. E você crê, diga, eu tomo posse do melhor. Diga amém. Beba da água. Creia que Deus tem para você dias melhores. Toma posse dessa vitória. E é exatamente assim que precisamos encarar a vida. Não é jogando fora um relacionamento, não é jogando fora, muitas das vezes, a oportunidade de trabalho. Eu não sei como que está o seu dia, a sua vida, mas eu sei que Deus pode abençoar muito. Então luta. Tem esperança que Deus vai abençoar de maneira extraordinária. Fica aqui. Um beijo de toda a equipe do Palavra Urgente. Deixa uma mensagem lá na rede social. E Deus vai abençoar muito a sua vida. Vamos a uma bela faixa musical. Que a paz de Deus te abençoe. Sonhar é difícil quando não temos os ouvidos preparados para ouvir somente a voz de Deus, Muitos deixaram de sonhar quando pararam para escutar palavras negativas que se tornaram feridas. Se isso aconteceu contigo, saiba, nem tudo está perdido. Os sonhos de Deus jamais serão esquecidos. Vale a pena crer quando tudo diz que não. Deus não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Então volte a sonhar, não deixes nada te parar. O maior está em ti e teu sonho Ele vai realizar. Muitos deixaram de sonhar quando pararam para escutar palavras negativas que se tornaram feridas. Se isso aconteceu contigo, saiba, nem tudo está perdido. O sonho